Graça e paz. Que privilégio ter você aqui. Seja muito bem-vindo a mais um devocional diário. Eu quero te agradecer por estar aqui comigo, por separar esse momento mais uma vez, um momento tão precioso para buscar a presença de Deus através da meditação na palavra. Deus se agrada de quem o busca de todo o coração, com constância, com sinceridade e com desejo de viver a sua vontade. É na constância da busca diária que a nossa fé é fortalecida, que a nossa mente é renovada e que os nossos passos são direcionados. Foi Jesus mesmo quem disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Por isso hoje eu quero te convidar a meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o perdão. E eu queria começar te trazendo a reflexão, o fato de que o que fizeram com você ou contra você é sempre menor do que a sua dívida pela qual Deus já te perdoou. Então desacelera, acalma seus pensamentos, acalma o seu coração e volte a sua atenção para Deus. Deixa de lado as preocupações só por um instante, respira e permita que a presença do Senhor envolva a sua mente, envolva o seu coração e o seu espírito. Afinal de contas, como eu costumo falar, esse é o seu momento com Deus. A nossa reflexão de hoje está lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Hoje nós vamos falar um pouco sobre perdão. A gente sabe que perdão é importante, a gente sabe que a Bíblia orienta a perdoarmos a quem nos tem ofendido, as pessoas, só que a maioria das pessoas sabe que a matéria, o assunto perdão é muito difícil. Quando o assunto diz respeito a perdoar alguém, a gente sabe como isso é difícil, porque não diz respeito só a um fato, alguma coisa que fizeram contra a gente. Isso toca o nosso emocional. A matéria, o assunto perdão é muito difícil. Só quem já passou por alguma coisa muito séria, alguma coisa profunda que fizeram contra ele, é que sabe como é difícil perdoar alguém. Eu sei exatamente o que é que você sente. E quando a gente fala sobre o perdão, logo vem à nossa mente algum fato que alguém de muita estima, muita consideração, alguém relevante fez para conosco. E quanto mais próxima é a pessoa da gente, quanto mais próxima ela é do nosso convívio, mais difícil é perdoar, porque a expectativa com relação à pessoa é muito grande. A gente muitas vezes deposita confiança, deposita estima, deposita zelo na pessoa e é aquela que nos frustra, a que mais nos decepciona. E é por isso que é a que mais nos marca. E quando a gente lembra do que ela fez com a gente, geralmente a gente fica indignado. A gente não aceita o que aconteceu, porque a gente sente um senso de injustiça muito grande, um senso de ingratidão, um senso de falta de zelo, um senso de falta de cuidado. E por isso mexe com a gente. A gente costuma sentir assim que a gente é até capaz de desculpar, mas perdoar é muito forte. Perdoar é uma palavra mais profunda, né? E geralmente quando a gente lembra do que fizeram contra a gente, a última coisa que a gente deseja é que a pessoa passe impune, porque em nós é despertado um senso muito forte de injustiça e a gente deseja que a pessoa pague, que a pessoa seja responsabilizada por aquilo que ela fez. Perdoá-la soaria como algo muito injusto, porque passaria a impressão de que nada teria acontecido, de que está tudo bem, de que eu não senti nada, de que aquilo não fez diferença na minha vida. E não é assim, não é por aí. A gente não se dá conta muitas vezes de que todas as vezes que a gente tem esse senso de injustiça e que a gente deseja que a pessoa pague pelo que ela fez conosco, muitas vezes a gente tem desejo de vingança e não de justiça. E a gente não percebe isso. E por que é tão difícil de perdoar as pessoas? Porque o perdão trava a gente no coração. Ele não fica só na esfera da razão. A gente lembra do que fizeram com a gente e quando a gente lembra, isso traz em nós tudo aquilo que a gente sentiu e que a gente ainda sente. A raiva, a angústia, aquele senso de injustiça, às vezes o constrangimento, a vergonha, a ingratidão com a qual a pessoa reagiu ou agiu conosco, e a gente reputa que aquilo é injusto
e por isso ela não merece ser perdoado, porque a gente no fundo fica muito decepcionado com o que aconteceu. A gente não aceita, a gente não admite. A lembrança é como que algo que não nos deixa perdoar a pessoa, porque todas as vezes que a gente pensa no que aconteceu, o que a gente sente é muito mais forte do que o que a gente pensa. E o que a gente pensa faz a gente lembrar e sentir não é só o que a pessoa fez, mas o que ela fez e o que ela nos causou, aquilo que ela despertou na gente, aquela quebra de confiança, a decepção muito grande, às vezes a mácula a nossa imagem, a nossa honra, porque as palavras têm um poder muito forte de nos ferir, de nos ofender, de nos magoar, e depois é difícil de tirar aquilo de dentro do coração, porque se ficasse só na esfera da razão, da consciência, seria mais fácil, mas não tem a ver só com o que a gente pensa, tem a ver sobretudo com o que a gente sente, por isso que não é fácil, e eu te entendo, você tenta seguir a vida, você tenta passar adiante, mas vira e mexe vem a lembrança, toda vez que você lembra, você sente, toda vez que você sente o seu senso de indignação, a manifestação do seu ego falando para você que o que aquela pessoa fez não tem perdão é muito grande. E aí mora a dificuldade de passar para frente. E o que acontece? A gente não se dá conta muitas vezes de quando a gente é tomado por esse sentimento, nós ficamos presos àquilo que a pessoa fez conosco. E a gente não se dá conta também de que todas as vezes que a gente não toma a decisão de perdoar, nós nos permitimos que aquela pessoa nos fira, não só naquele momento em que ela nos ofendeu, nos magoou, nos chateou, mas todas as vezes que você lembra disso, é como se ela de novo te ferisse, te magoasse, porque o que ela fez contra você tem um poder muito grande de abalar suas emoções, a sua estrutura. E aí todas as vezes que você lembra, você sofre, porque a dor volta, a raiva volta, a mágoa volta, a angústia volta, o ódio volta e a gente sente. E todas as vezes que você sente, você sofre. E a palavra de Deus, sabendo disso, é por isso que ela nos orienta através de Paulo no texto que a gente acabou de ler em Efésios 4, lá no versículo 30, quando ele diga: "E não entristeçais o Espírito de Deus, longe de vós toda a amargura, toda a cólera, toda a ira, toda blasfêmia, toda malícia", ou seja, tira isso de dentro de você, afasta isso de você, porque isso não te faz bem, isso te faz mal, e isso entristece o Espírito Santo que habita em você, que tenta operar através de você, que você fica bloqueando, porque você permite que as suas emoções prevaleçam acima da sua razão, muitas vezes acima da sua fé. E quando é que a virada de chave acontece? A virada de chave acontece a partir do momento que você entende o processo e que você entende que você precisa e você pode curar a ferida emocional em você para você se libertar dessa prisão emocional que te prende a outra pessoa. Porque o que ela te fez realmente foi injusto, realmente foi ingrato, realmente você não merecia passar, você não devia sentir, mas isso não significa que ela está isenta, que ela está liberta das consequências do que ela fez, não. O que ela fez tem preço, ela vai pagar pelo que ela fez, gera consequências. Deus sabe de todas as coisas. O fato de você decidir perdoar alguém não significa que você passou uma borracha em branco, de que está tudo certo, de que o que ela fez não teve valor nenhum, que ela vai passar batido, não. Isso significa que você decide se libertar do que aconteceu, do que ela fez, e você decide que você não vai reivindicar justiça própria. Talvez, às vezes, vingança. Você vai abrir mão do desejo de fazer você valer a justiça. Porque muitas vezes a nossa justiça ela é falha. Nós somos tomados de tanto sentimento ruim, de tanta mágoa, que a probabilidade de nós errarmos na dose e sermos injustos é muito grande. Então, a partir de quando eu entendo isso e eu confio em Deus, eu confesso a Ele o meu desejo de justiça, mas eu coloco nas mãos dele que ele faça isso por mim porque ele é perfeito. Ele não vai errar a dose. Ele não vai me permitir confundir justiça com vingança e ultrapassar os limites do que seria devido. E essa é a virada de chave. Quando nas minhas orações eu abro o meu coração para Deus, eu falo: Senhor, eu não consigo perdoar essa pessoa porque eu não esqueço o que ela fez. Eu ainda sinto. Eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu sinto mágoa. Eu entendo a relevância do perdão, mas eu agora não consigo.
eu decido perdoar. Essa é a tua vontade, eu procuro ser obediente, mas ainda que eu não consiga, eu coloco em tuas mãos, Pai, para que o Senhor me ajude nesse processo. Quando você decide fazer isso, você já deu um passo muito grande no processo de libertação, porque você não consegue, você sente que não dá, mas você confia em Deus e pede para Ele te ajudar. Você fala, Senhor, trabalha em mim, no meu coração, me ajuda a me libertar disso que está me prendendo. Eu não quero sentir o que eu estou sentindo, mas eu não consigo esquecer o que aconteceu. E esse é o primeiro passo no processo de libertação, porque Deus vai te conceder a paz interior. Você precisa de paz interior para você conseguir manifestar isso no seu exterior. E isso vai te remeter na sua memória à parábola do credor incompassivo, porque você vai começar a entender, quando você conversar com Deus, de que a dívida que você carrega durante a sua vida inteira, da qual Ele te perdoa constantemente, todos os dias, através do sacrifício de Cristo, é maior do que qualquer coisa que as pessoas façam ou tenham feito contra você. Quando Jesus traz a parábola do credor incompassivo, ele dá o exemplo de um servo que devia a um senhor uma dívida impagável de 10.000 talentos. Se a gente fosse converter isso em dinheiro, seria muito, muito dinheiro, bilhões de reais, bilhões de dólares, uma dívida impagável. E o Senhor, vendo que o servo jamais conseguiria pagar, ele foi misericordioso e ele perdoou a dívida do servo. Só que aquele servo tinha um conservo, tinha alguém que o servia e tinha uma dívida muito menor para com ele. Só que o servo ele foi severo. O servo ele olhou para o conservo e ele cobrou dele a dívida toda. Falou, olha, você está me devendo, você vai me pagar. Esses fatos chegaram ao conhecimento do Senhor. E o Senhor olhou para ele e falou, escuta, como é que você pode ser tão severo com o seu conservo, que te devia pouco, uma mixaria, tendo eu sido tão misericordioso com você e te perdoado de uma dívida impagável? Noutras palavras, talvez o Senhor quisesse dizer o seguinte, você acha que o seu orgulho, o seu ego é maior do que o meu? Eu fui capaz de passar por cima de tudo que poderia representar um bloqueio, uma barreira com relação a você e te perdoei. Por que é que você não pode fazer a mesma coisa pelo seu próximo? For alguém que te deve muito, muito menos do que aquilo que você me devia. Pois porque você foi incompassivo com o seu conservo, então eu serei incompassivo com você. Na mesma medida com que você cobra dele, eu vou cobrar de você. E como você não tem como me pagar, você vai eternamente ser responsabilizado pelaquilo que você me deve. Então, a palavra nos ensina a olhar mais para dentro de nós num primeiro momento, diante desse impasse do perdão, e olhar menos para o que fizeram conosco, para a pessoa que te ofendeu, que te magoou, que te injustiçou. Porque a nossa tendência é sermos misericordiosos, condescendentes com os nossos erros, com as nossas dívidas, e sermos severos demais com as outras pessoas. Não que o que fizeram contra você não seja grave, não é isso. Eu entendo que é grave, que muitas vezes te ofendeu, te magoou muito, eu sei disso. Mas eu estou dizendo para você que aquilo que você deve, pelo seu histórico de erros, de pecados para com o seu Senhor, que é misericordioso, sem limites, para te perdoar dessa dívida toda, é menor do que aquilo que fizeram contra você. O que fizeram contra você é perfeitamente perdoável, muitas vezes mais perdoável na proporção, na dimensão da qual Deus te perdoou. Você só consegue perdoar alguém se você entender isso, se você conversar com Deus, se você meditar na palavra e isso fizer sentido para você. Por mais grave que seja o que fizeram contra você, por mais grave que tenha te ferido, te magoado, essa dívida que tem para com você não é maior do que aquela da qual seu Senhor te perdoou, da qual Deus te perdoou. E o preço que ele pagou foi um preço de morte, foi entregando a própria vida, derramando o próprio sangue em seu benefício, em seu favor. Por isso que é muito pesado, é muito forte quando você decide fechar o seu coração e não perdoar uma pessoa, por mais grave que tenha sido aquilo que ela tenha te feito. É por isso que você não pode se deixar tomar pela emoção, pela amargura, pelo ódio, pela raiva, pela ira.
pelo sentimento de vingança, porque além disso não te fazer bem, isso são justificativas que te impedem de perdoar a pessoa. Eu sei que não é de repente, Deus sabe que não é de repente, não é de uma hora para outra que você vai deixar de sentir o que você está sentindo, que você vai esquecer o que aconteceu. Não é assim que funciona o processo. O processo ele é aos poucos, ele é gradativo. Primeiro você decide perdoar entendendo o que Deus faz por você e o que você deve fazer pelo próximo, ainda que você não sinta. Você conversa com Deus sobre isso e você fala com Ele: eu não tenho vontade de perdoar, eu não sinto que eu devo perdoar, eu não consigo, mas eu obedeço. Como eu obedeço, eu começo declarando para o Senhor que eu coloco em tuas mãos, Pai. Eu delego ao Senhor a justiça com relação ao que aconteceu e eu não espero fazê-la pelas próprias mãos. A partir de quando você confia, você vai experimentar aos poucos a paz de Deus, a paz do alto que o Espírito Santo vai proporcionar a você, porque ele vai tirar de você o que você está sentindo de ruim e a lembrança vai permanecer. Vai ser como uma ferida que te aconteceu, em que passa o tempo, você olha para a cicatriz e você lembra do acidente, você lembra do fato. Você lembra daquilo que te machucou, mas ela não dói mais. Quando o tempo passa e você supera o trauma, você olha para a cicatriz, você lembra do que aconteceu, porque ela está ali, ela te marcou, mas aquilo não vai doer mais. E você vai experimentar um crescimento, uma libertação. Você não vai ficar mais preso àquela pessoa, aos sentimentos que ela te provocou em virtude do que ela te fez. E você vai se libertar de todo tipo de coisa ruim que você está sentindo, de amargura, de raiva, de ódio, vontade de fazer justiça com as próprias mãos, muitas vezes de se vingar da pessoa. Não, você vai tirar isso de você, porque isso te faz mal, isso vai te matando aos poucos e você não percebe. Isso adoece a sua alma, isso faz o seu corpo sentir. Quando você lembra sem perceber, você sente o que você lembra, você sente o que aconteceu. E você muitas vezes não só sente, como você transfere para as pessoas em volta de você toda a raiva, toda a mágoa, toda a angústia, toda a indignação que você carrega. Isso faz mal, isso te afasta de Deus, isso te afasta da luz e isso te leva, te transporta para um lugar de trevas, para um lugar de vibração de energia inferior, um lugar onde você não deve permanecer, porque Deus é luz e Ele quer te transportar para o lugar onde Ele está, para a luz. Você não é obrigado a continuar convivendo com a pessoa, você não é obrigado a continuar encontrando, falando com ela, até porque uma das consequências que ela pode experimentar em virtude do que ela fez com você é o seu afastamento. Mas isso não significa que deva ser a sua indiferença, a sua falta de educação, a sua hostilidade. Não. A partir de quando você decida perdoar e experimentar o processo, você vai aos poucos limpando o seu coração na busca diária da comunhão com Deus, pedindo força e paz a Ele no seu coração. Você vai deixar de conversar com a pessoa, você vai manter uma distância de segurança para que a memória do que aconteceu não fique tão latente na sua mente, e isso vai colaborar com o processo dela de crescimento também, talvez de arrependimento, porque se ela sentir falta da convivência, da sua companhia, do seu contato, ela vai entender a dimensão do que ela fez contra você, da mágoa que ela te proporcionou, da ferida que ela te causou. É uma forma de autopreservação sua, de você não alimentar o ódio, a raiva, a mágoa com relação a ela, e é uma forma de você colaborar com o processo dela de melhoria, de crescimento, de amadurecimento, porque ela vai experimentar aos poucos aquilo que ela perdeu, a sua companhia, a sua admiração, a sua deferência, o convívio diário com você. Então faça isso, mas faça com amor. Não quer dizer que é consentimento. Amor e sentimento são coisas diferentes. Perdão e emoção são coisas diferentes. Perdão é decisão. Eu decido perdoar uma pessoa, ainda que eu não tenha vontade, eu não quero. Eu estou sentindo é o contrário. Estou sentindo vontade de ir lá, às vezes é bater nela, é devolver a ela toda a mágoa, toda a raiva, tudo aquilo que ela me causou. Mas eu não vou fazer isso. Primeiro, porque eu não quero pecar. Segundo, porque eu não confio na minha justiça própria, porque eu posso exagerar. Eu delego a Deus. Eu confio ao Senhor fazer justiça através da sabedoria e da perfeição dele. E aí eu vou experimentar o meu orgulho diminuir e o Espírito Santo crescer e prevalecer em minha vida.
Eu vou deixar o meu ego de lado, eu vou deixar a minha vontade de justiçar a mim mesmo com as minhas próprias mãos. E eu confio que Deus, no tempo dele, do jeito dele, aos moldes dele, fará isso por mim. É fácil fazer isso? Não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque o que as pessoas fazem contra a gente marca muito, dói demais. Mas é possível. Se não fosse possível, Deus não nos orientaria, não nos ordenaria que assim o fizéssemos, inclusive para confiar nele. É possível. É uma questão de decisão, de entendimento e de decisão que prevaleça sobre a minha emoção. Cristão maduro, crente, adulto, que já está estabelecido na fé, ele não faz as coisas a partir do que ele sente. Ele faz as coisas a partir do que ele entende e do senso de obediência que ele deve a Deus. Muitas vezes eu não quero fazer. As minhas emoções, elas me impedem de fazer. Mas eu, como obedeço, como eu sou discípulo de Jesus e eu sigo o meu mestre, eu faço. E quantas vezes eu faço? Quantas vezes for necessário. Até 70 vezes 7, infinitas vezes. Quantas vezes errarem contra mim, eu perdoarei as pessoas. Não significa que isso vai passar por cima do que elas fizeram, que elas serão isentas das consequências dos seus atos. Não significa que eu vou ficar de boa rindo para todo mundo o tempo todo, como se nada tivesse acontecido. Não é isso. Significa que eu vou perdoar. Eu não vou reivindicar a justiça própria, eu não vou ficar alimentando mágoa, raiva, ódio no meu coração, lembrança daquilo que aconteceu. Eu vou procurar esquecer, descansar em Deus e confiar nele que a justiça dele seja feita com relação àquela pessoa, porque ele vê todas as coisas, ele sabe de tudo e eu confio que ele vai fazer isso por mim. É isso que eu desejo para você. Antes da gente encerrar o nosso devocional, eu quero te fazer um convite. Agora é hora da gente orar agradecendo a Deus pela oportunidade de meditar na palavra dele. Então separa agora esse momento, aquieta o seu coração, elimine qualquer tipo de distração e concentra. Nós vamos juntos agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse momento. Então feche os seus olhos, recline a sua cabeça onde você estiver, concentre em você e na presença do Espírito Santo que fala com você agora. Eu sou só o mensageiro, eu sou aquele que entrega a mensagem do Senhor. Então faça isso agora. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, hoje eu me coloco diante da Tua presença com o coração sincero. O Senhor conhece as minhas dores, as feridas que eu carrego, as ofensas que fizeram contra mim, tudo aquilo que ainda pesa, Senhor, dentro de mim. Pai, eu reconheço que nem sempre é fácil perdoar, que é difícil, que eu não consigo. Existem lembranças que machucam, Senhor, situações que ainda doem e palavras que ficaram marcadas na minha alma. Mas eu não quero viver preso a isso que aconteceu. Por isso hoje eu decido liberar perdão, ainda que eu não sinta vontade, Senhor. Não faço isso pela minha força, mas eu faço pela Tua graça. Assim como o Senhor me perdoou, me ensina a perdoar também aqueles que me têm ofendido, Senhor. Arranca de mim toda amargura, toda raiva, toda mágoa escondida. Cura, Senhor, o meu coração e limpa os meus pensamentos. Eu entrego a Ti cada pessoa que me ofendeu, que me magoou, que me feriu. Eu renuncio ao desejo de vingança, de justiça própria, e eu confio que o Senhor é justo, que o Senhor é misericordioso em todos os Teus caminhos. Cria dentro de mim, Senhor, um coração leve, livre e cheio da Sua paz. E se há algo em mim que também feriu alguém, me dê humildade para reconhecer, para pedir perdão, para restaurar aquilo que ainda for possível. Que eu não apenas fale sobre perdão, Senhor, mas que eu viva o perdão todos os dias. É a nossa oração, é o meu pedido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado por estar comigo hoje mais uma vez. Sua presença aqui mostra o quanto você valoriza estar perto de Deus, quanto você tem buscado a presença dele, e isso faz toda a diferença na sua vida, na sua caminhada, na vida das pessoas que convivem com você. Nós precisamos da palavra e da presença dele todos os dias.
Afinal de contas, Jesus é o nosso pão diário. Por isso você é meu convidado para estar comigo amanhã para mais um momento na presença do Senhor. Vamos juntos continuar dia após dia, fortalecendo a nossa fé e aprendendo a viver a vontade de Deus na prática em nossas vidas. Que Deus te acompanhe, que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo encontro. Um grande abraço.